Muito bom dia a todos os presentes nesta 10ª promoção de obreiros para o ministério, intitulada esta promoção, O Trigo Maduro. É para mim uma bênção grande estar com vocês para compartilhar uns momentos com vocês de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e assim ver o tema que temos para esta ocasião, o mistério das duas consciências. O ser humano tem duas consciências chamadas o consciente e o subconsciente, e diz a ciência que o ser humano somente usa o 10% do seu cérebro, porque o outro 90% está inconsciente, não está consciente. E se o ser humano, com somente 10% consciente, conseguiu tantas coisas, como seria com um pouquinho mais? E como seria com 100%? Agora vejam vocês como isso somente pode ser possível com a união das duas consciências. E assim, o consciente toma do subconsciente o que está no subconsciente e o torna consciente. E se uma pessoa tem as duas consciências juntas, então poderá usar mais do 10%, depende a quantidade que tirar do subconsciente. Agora, podem sentar, queiram ter a bondade. O consciente está e corresponde ao espírito da pessoa e o subconsciente corresponde à alma da pessoa. E por isso é que há pessoas que não têm consciente o motivo da sua existência aqui na Terra. E por isso é que a palavra tem que ser semeada onde? Lá na alma, no subconsciente da pessoa. Aí a pessoa crer e depois, vejam, vocês se torna consciente para a pessoa esse mistério de salvação. Porque a pessoa, a não ser que crê em sua alma, não se converte em uma realidade, não se torna consciente para a pessoa essa bênção tão grande que Cristo ganhou para nós na cruz do Calvário. Para as pessoas, normalmente se torna algo histórico, mas quando a pessoa creu em sua alma, se tornou uma realidade na vida de cada pessoa e produz os benefícios para essa pessoa. Deus, em seu programa, tem que o ser humano tenha as duas consciências juntas. Adão era um homem com as duas consciências juntas, porque tinha seu corpo teofânico e tinha sido colocado com esse corpo teofânico em um corpo de carne. Mas depois da queda, o ser humano não pôde obter o seu corpo teofânico antes de vir a essa terra no corpo físico. Consequentemente, tomou o espírito do mundo e
a pessoa também tomou um corpo na permissiva vontade de Deus, gerado por um homem em uma mulher, o qual é um corpo temporário, corruptível e mortal. Mas por meio do novo nascimento, por meio de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo, recebemos o Espírito de Cristo, recebemos o Espírito teofânico da sexta dimensão, o qual estará vivendo também no novo corpo que nós teremos. E aí estarão as duas consciências juntas. E aí estará a mente, digamos, a mente da alma e a mente do espírito juntas. E aí o ser humano, vejam vocês, tirará da sua alma todas as coisas que terá durante o reino milenial e durante a eternidade. Isso é para os que chegarão à estatura de um homem perfeito. Agora, vejam, do ser humano saem coisas lá da alma, saem as coisas boas e as coisas más, e se materializam as pessoas, coisas boas ou coisas más, na vida, mas não compreendem como é que está este mecanismo funcionando. Agora, Deus, de era em era e de dispensação em dispensação, enviou sempre um homem para ser o mensageiro da era correspondente a esse tempo, e se é para um tempo de mudança de dispensação, enviou um mensageiro dispensacional. Esses homens, esses profetas, são enviados com as duas consciências juntas. E por isso podem ver em outras dimensões, podem ouvir a voz de Deus, captar a voz de Deus, e podem tornar consciente as coisas que estão em seu subconsciente, podem ouvir a voz de Deus e trazer a revelação de Deus aos seres humanos, coisas que correspondem à mente de Deus. Vejam vocês, as tornam conscientes no corpo místico de Cristo. Encontramos que no Antigo Testamento Deus enviou mensageiros para cada era e para cada dispensação, e para o Novo Testamento também. Os profetas, os quais vêm com as duas consciências juntas, estão representados em olhos. Um olho representa um vidente, um mensageiro, e por isso é que para as 7 etapas ou eras da igreja gentia, Deus envia 7 videntes ou 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, representados aqui no livro do Apocalipse em 7 olhos. Vejam vocês, em Apocalipse capítulo 5, versículos. Versículo 6 diz: Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Vejam, os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra são representados em 7 olhos. São 7 olhos de Deus que percorrem toda a terra.
Apocalipse capítulo 1 nos diz, versículo 4, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aqui temos os 7 espíritos que estão diante do seu trono, e agora vamos ver aqui, em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, o que nos diz. João está olhando lá no trono, vamos ver aqui. Vamos começar no versículo 1 até o 6, onde nos diz, depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo, disse, sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito e um trono estava posto no céu. O que viu? Viu o trono estabelecido no céu. Viu dentro do lugar santíssimo, por meio de entrar e olhar o que estava através da porta, ao outro lado da porta, viu o trono de Deus. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência à esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e ao redor do trono também havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de branco e que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Quem são os 24 anciãos? Miguel? Os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. E João está vendo quantos? Não está vendo 23, está vendo 24. E João é um deles. João estava vendo João lá, porque está numa visão. Como nosso irmão Branham, tendo, vamos dizer, 56 anos de idade, ele em visão retrocedeu no tempo e se viu quando era um rapazinho de ao redor de 7 anos de idade, depois se viu com mais idade e assim por diante, raspando na árvore onde estava o esquilo que sempre pulava e entrava pela sua boca e o desbaratava por dentro, mas ele viu, na última ocasião, que pulou e não pôde entrar na sua boca. E depois caiu, falhou em seu pulo e caiu sobre uns espinhos, um cactus, sobre uns cactos cheios de espinhos e, vejam vocês, aí morreu. Aí terminou, finalizou o que estava lhe causando dano ao corpo do nosso irmão Branham, tipo e figura do que estava causando dano ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo de era em era. Porque esse problema de saúde do nosso irmão Branham representa o problema de saúde espiritual da igreja do Senhor Jesus Cristo de era em era. Que sempre pulava e caía dentro do ventre, dentro do estômago da igreja do Senhor Jesus Cristo e a destruía. Ou seja, pulava dentro esse esquilinho mau, esse esquilinho de denominação, esse esquilinho mau e destruía por dentro tudo. Toda essa parte interior da igreja do Senhor. Ou seja, que o diabo pulava nessa forma e se metia dentro da igreja.
Agora vejam como foi refletido em nosso irmão Branham, por isso é que ele diz que se colocou a contar quantas vezes tinha acontecido isso e a cada quanto tempo era, e era a cada 7 anos. O ano 7º tinha esse problema. E já, quando tinha 56 anos, disse, e já me aconteceu 7 vezes. E agora, para a 8ª ocasião em que deve me acontecer, não me aconteceu. E estava esperando e nada acontece. E aí é onde o irmão Branham recebe a revelação. E diz, Senhor, agora tu me curas quando já me vou. E assim é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É curada espiritualmente desse problema. Seu corpo será transformado, seus membros, o corpo místico de Cristo, serão transformados e iremos. É para quando a igreja se vai, que é na era da pedra angular, no ciclo número 8, onde nosso irmão Branham dizia, agora me chega, rapidinho por aí, me chega o ciclo número 8 e vou estar com os mesmos problemas. Mas vejam, não esteve com os mesmos problemas. Disse que se sentia tão bem que corria pelas montanhas caçando e nenhum problema, não tinha nenhum problema. E lhe veio essa mensagem sobre as asas de uma pomba branca. E nos fala, nessa mesma mensagem sobre as asas de uma pomba branca, que uma águia nos levará. Agora, vejam vocês como a mensagem final virá sobre uma águia. É uma águia, porque águia representa o quê? Profetas. Como olhos também representam profetas mensageiros, homens enviados de Deus para cada era ou para cada dispensação. Agora, quando olhamos estes olhos, estes 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a Terra, através de carne humana em cada mensageiro de cada era, ou seja, que é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, em 7 manifestações poderosas, em seus 7 anjos mensageiros em cada uma dessas eras. E vejam, a igreja do Senhor Jesus Cristo teve olhos durante todo o tempo da sua existência. Para a primeira era, teve São Paulo. Para a segunda, Irineu. Para a terceira, Martin. Para a quarta, Colombo. Para a quinta, Lutero. Para a sexta, Wesley. Para a sétima, nosso irmão Branham, William Marion Branham. Teve um olho para cada era. Em cada era, representada cada era em um chifre dos 7 chifres do Cordeiro. E vejam vocês onde está tudo isso refletido também. Continua dizendo, o aspecto de quem estava sentado sobre o trono era semelhante, vamos ler novamente. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aí temos os 7 Espíritos de Deus diante do trono. E aqui temos os 7 anjos mensageiros, onde estava o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus manifestado, recorrendo toda a terra, pela Ásia Menor, Europa
e a América do Norte. E depois disso, o que Deus tem para nós? Vejam, estes 7 olhos também estão aqui em Zacarias, capítulo 3, versículo 9, onde diz: sobre esta única pedra há 7 ojos. Vede aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre essa pedra única estão 7 olhos. Eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Agora, há 7 lâmpadas diante de Deus, são os 7 espíritos que são diante da presença de Deus. E estes são os 7 anjos mensageiros, nos quais está o Espírito de Deus. Mas vejam vocês, em Zacarias capítulo 4, versículo 8 em diante, Zacarias capítulo 4, versículo 8 em diante, diz: veio de novo a mim a palavra do Senhor. As mãos de Zorobabel lançarão o fundamento dessa casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Recordem que Zorobabel aqui está representando Cristo, porque Zorobabel é um descendente do rei Davi, e Jesus Cristo, ao nascer em Belém da Judeia, é um descendente de Davi. E, assim como Zorobabel esteve construindo um templo que era a restauração, uma restauração do templo, agora Cristo esteve construindo um templo que é a restauração da raça humana. Porque o ser humano é o templo de Deus, mas caiu no jardim do Éden, foi destruído esse templo, mas agora Cristo faz um novo templo. E esse novo templo é sua igreja. E agora diz: quem despreza o dia das coisas pequenas, esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo: o que são estas 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? Novamente lhe perguntei: o que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Respondeu-me ele: não sabes o que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Agora vejam aqui. Há 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra e representam os ministérios de Moisés e Elias. Estes são as 2 oliveiras de Apocalipse, capítulo 11. E vejam onde estão representados aqui no templo de Deus. Porque tudo o que o profeta Zacarias viu foi onde? No templo de Deus. E do azeite das 2 oliveiras é que as lâmpadas e as luzes se alimentaram. Ou seja, do mesmo Espírito Santo que estará no último dia manifestado operando os ministérios de Moisés e Elias, é desse mesmo Espírito Santo que se alimentaram as lâmpadas, que são as 7 eras da igreja gentia, e as luzes das 7 eras, que são os 7 anjos mensageiros, as 7 chamas acesas. Foi com o azeite do Espírito Santo que se alimentou cada era. Se alimentou o castiçal, o candelabro completo, com suas 7 lâmpadas e suas 7 chamas acesas. É o mesmo Espírito Santo que esteve no candelabro, o castiçal, quem estará no último dia manifestado no cumprimento das 2 oliveiras e dos 2 candeeiros. E esse é o ministério das 2 testemunhas, dos 2 ungidos que estão diante da presença de Deus. Diz: e darei poder às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidos de cilício. Essas testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão em pé diante do Deus da terra.
Agora vejam vocês como o ministério de Moisés e Elias, que é o ministério de Apocalipse capítulo 11, está representado nas duas oliveiras que estão lá no templo, onde Zacarias os viu. E, sendo que são dois ministérios proféticos, o de Moisés e Elias, porquanto os profetas são representados em olhos, aí temos os olhos do corpo místico de Cristo para o último dia. São os olhos do Cordeiro, porque assim como o Cordeiro tem 7 olhos em seus chifres, em sua testa, pois tem que ter 2 olhos, porque não é um cordeiro cego. E os 2 olhos do Cordeiro representam os ministérios de Moisés e Elias. Por isso é que em Apocalipse capítulo 1 e Apocalipse capítulo 10, os olhos do Filho do Homem são como chama de fogo. Esses são os ministérios proféticos de Moisés e Elias, os anjos do Filho do Homem em sua vinda. E agora vejam, para cada era houve um olho, um ministério profético, um ministério da parte do Espírito de Cristo manifestado, e cada um desses ministérios representaram o ministério que Cristo terá neste último dia. Foi representado o ministério de Cristo do último dia no ministério dos 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia. Assim como o ministério que Cristo teria em sua primeira vinda foi refletido no ministério que Deus manifestou por meio dos profetas do Antigo Testamento, tanto profetas de eras como profetas de dispensações. E agora vejam vocês como nos 7 chifres do Cordeiro está representada a era da pedra angular. Digo, está representada, porque são tipo e figura. Vejam vocês, as 7 eras representam depois a nossa era, a era da pedra angular. Nas 7 eras se refletiu tudo que Deus fará no último dia. E agora, vejam vocês, cada chifre representa uma era. E cada era dessas 7 eras está refletindo a luz de Cristo, a luz do sol. Durante a noite das 7 eras da Igreja Gentia, está se refletindo a luz de Cristo por meio do candelabro, com suas 7 lâmpadas, acesas as suas chamas, durante essas 7 eras da Igreja Gentia. E agora, para o último dia, vejam vocês como teremos não os 7 olhos, mas os 2 olhos do Cordeiro de Cristo e do leão da tribo de Judá, os ministérios de Moisés e Elias sendo manifestados pelo Espírito de Cristo. Sendo ministérios proféticos, os ministérios dos 2 ungidos que estão diante da presença de Deus e estão representados no céu em Gabriel e Miguel, que são os anjos que estão diante da presença de Deus. Não disse Gabriel ao sacerdote Zacarias: eu sou Gabriel, o qual eu sou o Gabriel que estou diante da presença de Deus, que estou diante de Deus. Agora vejam como Gabriel, estando diante de Deus, está representando o ministério que Cristo terá
diante de si mesmo na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo. Esse é o ministério que estará no lugar santíssimo, na presença de Jesus Cristo, no último dia. E por isso é que Gabriel se levantará Miguel no último dia, porque tem que estar respaldando tudo o que Jesus Cristo está fazendo no lugar santíssimo do seu templo espiritual aqui na terra. Porque eles são os anjos no céu que estão na presença de Deus. E ali, vejam vocês, está representado tudo o que Deus terá no lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Agora vejam vocês como estes mensageiros das 7 eras, temos a São Paulo e temos o nosso irmão Branham, e houve outros também que foram profetas e, consequentemente, podemos ver que apareceram com as duas consciências juntas e puderam ver em sua era o programa de Deus. E, por meio deles, a Igreja do Senhor Jesus Cristo teve a visão correspondente à era pela qual estava passando durante essas 7 eras da Igreja Gentia. E teve a visão da dispensação que estava vigente durante essas 7 eras da Igreja Gentia. E agora vejam como, ao finalizar as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, teremos os olhos do Filho do Homem como chama de fogo, e por meio deles é que a Igreja de Jesus Cristo, que é o corpo místico de Cristo, estará vendo todas as coisas. E de acordo a como forem vistas todas as coisas pelos olhos do Filho do Homem como chama de fogo, será que a Igreja os verá na era da pedra angular. Qualquer pessoa pode dizer: eu não vejo as coisas como vocês as veem, pois não está olhando com os olhos como chama de fogo do Filho do Homem. Porque para poder vê-las assim é preciso estar na era onde os olhos do Filho do Homem estão como chama de fogo, e estar vendo e entendendo as coisas como são vistas pelos olhos como chama de fogo do Filho do Homem, que são os ministérios de Moisés e Elias, sendo manifestados em carne humana em seu anjo mensageiro. De acordo a como forem vistas as coisas do programa divino, pelos ministérios dos anjos do Filho do Homem, será que a Igreja de Jesus Cristo as verá no último dia. Assim como as viu a Igreja de Jesus Cristo de acordo a como a viu o mensageiro de cada era, que era o olho do Cordeiro, no chifre ou era correspondente na qual viveu as pessoas dessa era. Assim foi para cada era. Mas agora estamos na era da pedra angular, a era mais gloriosa de todas as eras. A era em que não teremos um olho em uma era, em nossa era, mas 2. Para a dispensação da graça, houve 7 olhos, e para a dispensação do reino, somente 2. Para a era, cada era da Igreja Gentia, houve 7 olhos para 7 eras, mas para a era da pedra angular, a era do lugar santíssimo, 2. E isso será a manifestação do Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro, no último dia, no qual estará o Espírito teofânico manifestado
seu espírito teofânico manifestado nesse mensageiro, e por meio do seu espírito teofânico é que o anjo mensageiro recebe a revelação de Deus. Não há outra forma, porque toda revelação tem que vir por meio de um profeta. E vejam vocês, houve coisas que o profeta Elias não fez e tinha que fazer, porque Deus disse, por exemplo, vai e unge Azael por rei da Síria, a Jeú por rei de Jerusalém, de Israel, corrijo, e a Eliseu por profeta em teu lugar. E somente se encontrou com Eliseu e ungiu Eliseu. E Eliseu depois foi ungido com o espírito de Elias em uma dupla porção. Mas não encontramos que o profeta Elias foi ungir Azael e a Jeú. Seria a irresponsabilidade do profeta Elias? Seria que ele não prestou atenção ao que Deus lhe disse? Não. É que essa ordem, essa comissão era para o ministério de Elias, mas em outro véu de carne. E o que não foi cumprido pelo véu de carne, chamado Elias Tisbita, foi cumprido pelo véu de carne, chamado Eliseu, no qual estava o ministério de Elias pela segunda ocasião. E as coisas que não foram cumpridas por Eliseu, depois foram cumpridas por João Batista. E as coisas que não foram cumpridas por João Batista foram cumpridas por William Branham. E as coisas que não foram cumpridas por William Branham, no qual estava o ministério de Elias pela quarta ocasião, serão cumpridas pelo anjo de Jesus Cristo, no qual estará o ministério de Elias pela quinta ocasião. Assim que não há nenhum problema, é o ministério de Elias. E quando se diz o ministério de Elias, isso significa que o Espírito de Cristo estará operando em outro homem, como operou no profeta Elias. Não é que Deus vai tomar o espírito do profeta Elias e vai colocar em outro profeta, não. Mas que é o Espírito de Jesus Cristo que esteve ministrando por meio do profeta Elias, ministrará no último dia por meio de outro profeta, do anjo do Senhor Jesus Cristo, na quinta manifestação desse ministério. E também o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, estará manifestado no anjo do Senhor Jesus Cristo, operando o ministério de Moisés por segunda ocasião, e operando o ministério de Jesus por segunda ocasião. Vem? E isso é conforme a promessa de Deus correspondente ao último dia. Por isso é que, assim como veio cada mensageiro com as duas consciências juntas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, para o último dia, ele envia o seu anjo mensageiro com as duas consciências juntas, e ninguém pode captar a revelação divina dos 7 trovões, ninguém pode captar a revelação divina do 7º selo, ninguém pode captar a revelação divina da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem, exceto esse anjo mensageiro. Porque esse é quem vem com as duas consciências juntas, como mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino. Nenhum outro mensageiro podia captar a mensagem do evangelho do reino, porque eles estavam, os 7 mensageiros das 7 eras, sob a mensagem da dispensação da graça. Mas eles profetizaram de que viria um tempo em que se pregaria a mensagem do evangelho do reino e em que Deus operaria, chamaria e juntaria os seus escolhidos dentre os gentios e também do meio do povo hebreu no último dia. E vejam, agora sabemos que o último dia é o 7º milênio. E quantos sabiam isso antes? E quantos sabiam que os últimos dias eram 5º, 6º e 7º milênio? Mas já assim sabemos. Isso é por meio dos olhos do Filho do Homem
na era da pedra angular e dispensação do reino. Por meio, vejam vocês, do ministério de Moisés, Deus trouxe uma mensagem dispensacional, a mensagem da lei. E, enviando o ministério de Moisés de novo, nos traz a mensagem da dispensação do reino. Somente o ministério de Moisés pode converter o povo hebreu a Cristo. Pode tirar o povo hebreu da dispensação da lei e colocá-lo na dispensação do reino. Por isso é que Deus não deixou o apóstolo São Paulo e a nenhum dos 7 anjos mensageiros converter o povo hebreu a Cristo, porque os teriam convertido à dispensação da graça, os teriam convertido a uma dispensação que não é a dispensação para o povo hebreu, porque a dispensação para o povo hebreu é a dispensação do reino, onde Cristo se sentará no trono de Davi e reinará por 1000 anos e depois por toda a eternidade sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E, para poder receber essa revelação do povo hebreu, se requer não um dos 7 olhos do cordeiro, nos 7 chifres, mas os olhos como chama de fogo do Filho do Homem. Os olhos do cordeiro, os 2 olhos do cordeiro, para poder ver na era da pedra angular as coisas correspondentes à era da pedra angular. E assim compreender todos estes mistérios do reino de Deus. Vejam o mistério das 2 consciências. Como, de era em era e de dispensação em dispensação, Deus enviou profetas com as 2 consciências juntas. E por isso puderam ver em outras dimensões e puderam escutar a voz de Deus e puderam captar a mensagem de Deus para esse tempo e também puderam captar as profecias correspondentes a outras eras e dispensações futuras e anunciar o que Deus fará no futuro. Agora podemos ver o porquê Deus envia com as 2 consciências juntas seus profetas. Não há outra forma. É para que possam captar a palavra de Deus na 6ª dimensão e trazê-la aos seres humanos nesta dimensão. Porque na 6ª dimensão está o anjo do pacto, o anjo do Senhor, revelando aos seus profetas de era em era sua palavra, para depois ser transmitida essa palavra aqui na terra por meio do instrumento que o anjo do pacto tem aqui na terra de era em era. E por isso é que Deus os envia com as 2 consciências juntas. E agora, para o último dia, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, obterá a união das 2 consciências. Porque nossa era é a era representada na alma, e na alma é onde temos o subconsciente. E as 7 eras correspondem ao consciente. E o átrio, ou seja, de Cristo para trás, corresponde ao corpo. O átrio está representado no corpo, o espírito está representado no lugar santo e a alma está representada no lugar santíssimo. E agora vejam como, para o último dia, teríamos a alma da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a etapa da alma, onde tudo que está na parte correspondente ao subconsciente, que são todas as profecias correspondentes ao último dia, que não podiam ser entendidas em outros tempos, porque estavam onde? No subconsciente da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que não tinha sido aberto para se tornar consciente tudo o que
estava escondido aí. Todas essas profecias correspondentes ao último dia estão no subconsciente do corpo místico de Cristo e com a união da era da pedra angular com o resto do corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo se torna uma igreja profeta, porque tem as duas consciências juntas. E então pode obter todo esse conhecimento do subconsciente, onde estará a mente de Cristo operando no subconsciente e do subconsciente revelando todas as coisas que estão aí. Coisas que não podiam ser entendidas em outro tempo, porque não eram correspondentes ao lugar santo ou ao átrio, não eram correspondentes aos sentidos do corpo, nem aos sentidos do Espírito, do corpo místico de Cristo, mas que eram correspondentes à alma da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora nós estamos vivendo na parte mais importante, onde a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que esteve sendo formada, criada por Jesus Cristo, encontramos que é criada a estatura de um varão perfeito. E a estatura de um varão perfeito é a estatura de Cristo, e a estatura de Cristo é a estatura de um profeta. Vê? É feita a imagem e semelhança de Cristo. E por isso é que neste tempo agora a Igreja de Jesus Cristo pode estar falando as coisas que hão de acontecer, ou seja, está profetizando por meio do Espírito de Cristo que está nela, na era da pedra angular, nos revelando todas essas coisas. O Espírito de Cristo profetiza por meio do seu anjo mensageiro as coisas que hão de acontecer. E a Igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular diz a mesma coisa. Por isso é que diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Vem, o Espírito, Jesus Cristo em Espírito Santo em seu anjo mensageiro, é quem diz, vem. E a esposa, como diz, vem. Porque é uma igreja profeta. Agora podemos ver onde nos encontramos este último dia, onde a igreja do Senhor Jesus Cristo é juntada a outra consciência. Ser juntada à era, a pedra angular, é ser juntada a outra consciência, ou seja, o subconsciente ser juntado ao consciente da igreja de Jesus Cristo. Ser juntada à era da pedra angular, às 7 eras da igreja, é ser juntada ao consciente das 7 eras, o subconsciente da era da pedra angular. E assim, vejam vocês como a igreja de Jesus Cristo esteve sendo construída da mesma forma em que Jesus Cristo é. Está sendo construída, então, o que? Uma igreja perfeita. E assim é também para cada membro do corpo místico de Cristo, é o programa de Deus. Para todos serem a imagem e semelhança de Cristo com as duas consciências juntas. E todos serem a estatura de um varão perfeito, a estatura de Jesus Cristo, todos serem como Jesus Cristo, o profeta de Nazaré. Oxalá e todos sejam profetas, disse Moisés. E quem mais disse assim? Samuel também? E agora vejam vocês o desejo deles. Quando eles falam dessa forma, é porque em algum tempo todos seriam profetas, mas todos os do Israel celestial. E eles refletiram isso com o Israel terreno. Oxalá e todos em Israel sejam profetas. Todo Israel terreno, mas veja o Israel celestial. É que todos serão profetas, porque todos serão as duas consciências juntas.
E se com um Jesus Cristo, vejam como foram as coisas, com um perfeito, agora como será com milhões que chegarão a essa estatura? Isso será a coisa mais gloriosa para o glorioso reino milenial e para toda a eternidade. A Escritura nos diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 3 por aí, que as coisas que se veem são feitas de onde? Do quê? Das que não se veem. A obra criadora de Deus é feita do que não se vê. Tudo vem da sétima dimensão, passa à sexta dimensão, e da sexta dimensão é que se materializa nessa dimensão. E então, o que se materializa nessa dimensão vem de onde? Do que não se vê. Daí vem a igreja do Senhor Jesus Cristo, do que não se vê, mas que Deus o vê. Mas os seres humanos não podem ver. E toda a criação veio do que não se vê. Mas se tornou visível o que não se vê por meio do que se vê. Por meio do que se vê é o que se manifesta nessa dimensão, o que não se vê. E vejam vocês como a igreja do Senhor Jesus Cristo esteve sendo construída do que não se vê. Mas por meio do que se vê, por meio dos membros do corpo místico de Cristo, podemos ver essa igreja do Senhor Jesus Cristo que estava onde? Na mente de Deus na sétima dimensão. E depois estava na sexta dimensão, em Cristo, anjo do pacto. E agora passa a se materializar nesta dimensão. E vejam como o templo que está no céu vai se tornando visível na terra. O átrio de Adão a Cristo, o lugar santo de Cristo ao nosso irmão Branham, e o lugar santíssimo depois do nosso irmão Branham, todo este tempo no qual nós estamos vivendo. A era da pedra angular. Agora vejam vocês onde nos encontramos no programa divino. Nos encontramos na etapa da mente de quem? De Deus, a mente de Cristo, do qual falávamos ontem à noite. Nas demais eras houve movimentos, mas na mente não se vê nenhum movimento. Mas é a que governa todo o corpo. E assim é na era da pedra angular. E desde a era da pedra angular que Cristo governará todos que ressuscitarão que pertencem ao corpo místico de Cristo das eras passadas e governará também todos os das eras passadas. Porque o corpo é governado pela mente. Desde aí, recebe as ordens. E agora vejam vocês como, para o nosso tempo, a mente de Cristo estaria nos revelando o mistério do sétimo selo, que é o mistério do anjo, que era muito diferente dos demais, que é quem tem o sétimo selo, conforme a página 469 do livro dos selos. E vejam vocês como os trovões são a voz de Cristo como leão. Quando ruge como um leão, clamou e 7 trovões emitem suas vozes em Apocalipse capítulo 10. E as vozes dos 7 trovões o que revelam é o mistério do quê? Do sétimo selo. E toda a revelação tem que vir por meio do quê? De um profeta. Portanto, Cristo como leão da tribo de Judá, clamando como quando um leão ruge, tem que estar manifestado em um profeta, em um homem, com as duas consciências juntas, e através desse homem, nos falando e nos revelando o mistério do sétimo selo, o mistério do anjo que era muito diferente dos demais. Vejam, esse mistério desse anjo
é o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. É o mistério do sétimo selo, é o mistério que revelam os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10. E são os trovões, os que dão a fé para o rapto à igreja do Senhor Jesus Cristo. E são os trovões os que dão o despertamento, o avivamento do último dia à igreja de Jesus Cristo. O despertamento da era da pedra angular. E aí se abre uma nova dispensação. E aí é onde ocorre o despertamento, o avivamento da igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia na era da pedra angular, porque os avivamentos das 7 eras estão no passado. E não se pode levantar nenhuma dessas eras para ter um avivamento, porque o avivamento delas já passou. E agora somente resta o avivamento prometido em Apocalipse e na página 212 do livro dos selos em espanhol, onde diz: e essa é a mesma razão pelo qual os avivamentos que devemos ter hoje, agora tivemos avivamentos denominacionais, mas não tivemos uma verdadeira sacudida. Não, Senhor. Não, Senhor. Não pense que temos avivamentos, porque não temos. Tem milhões e milhões de membros de igrejas, mas não há nada de avivamento. A noiva ainda não teve um avivamento. Ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários estes 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. O prometeu. O que é que desperta a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo? A que dá um avivamento é a revelação dos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. Sem esses 7 trovões, não há despertamento, não há avivamento para a noiva do Senhor Jesus Cristo. E, olhando também na mensagem, há uma mensagem, o único lugar, na mensagem, o único lugar provisto de Deus para adorar, página 2, e também no livro de citações, página 166, nos diz assim: vamos ler 2 partezinhas aqui. Vamos ler o parágrafo 1484, que é de outra mensagem, da mensagem ouvi, mas agora vejo. Diz: poderá pensar a igreja que está olhando com seus próprios olhos. Poderá pensar a igreja que está olhando com seus próprios olhos a palavra vivente de Deus tornada manifesta, a promessa da hora nos últimos dias, olhando com seus próprios olhos a vivente palavra sendo interpretada em forma natural. Deus entre nós. Ou seja, a palavra interpretada ou cumprida em carne humana. E agora na página 166, está na mesma página, parágrafo 1485, que é um extrato da mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, diz: agora estava ficando bastante velho e pensei, haverá outro avivamento? Verei outro tempo? Está falando do quê? De outro avivamento, como os avivamentos que houve em cada era.
Para um avivamento em uma era, Deus teve que enviar o quê? Um mensageiro. E nesse mensageiro veio o Espírito de Cristo manifestado. Agora ele pergunta, haverá outro avivamento? Verei outro tempo? E somente recorde, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. Cavalgaremos este caminho outra vez. Isso é correto. Então, pronto quando estivermos preparados, ou quando estivermos prontos. Vem vocês? É uma promessa. E onde há uma promessa na Bíblia de um cavalo branco, de um cavaleiro e um cavalo branco que virá? Em Apocalipse 19. Por isso é que quando nos fala da vinda do Filho do Homem, nos fala de Apocalipse capítulo 19, do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse. E com a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, e diz que será de onde? Do oeste. E a parte da sétima era da igreja gentia se cumpriu no oeste, mas na parte norte, na América do Norte, e agora somente resta a América Central, América do Sul e o Caribe, do oeste, para o cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é quem traz o despertamento, o avivamento à igreja do Senhor Jesus Cristo. E é quem traz a revelação do sétimo selo, a revelação da voz de Cristo, da voz dos sete trovões, nos revelando o mistério do sétimo selo, nos revelando o mistério do anjo que era muito diferente dos demais, que é o anjo que tem o sétimo selo. E, com sua vinda, nos dará a fé para ser transformados e raptados. Vejam vocês o que diz o precursor da segunda vinda, aqui na página. Vamos ver. Página 104 e 105 do livro dos selos diz: e eu creio que por meio dos sete trovões será revelado nos últimos dias o que é necessário para preparar a noiva para ter a fé do rapto. Por meio do quê? Dos sete trovões. Não podemos buscar outra coisa a não ser os sete trovões. Não podemos escutar outra voz a não ser a voz dos sete trovões, que é a voz de Cristo, para ter a fé, para ser transformados e raptados. Porque, com o que temos agora, não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para nos preparar, porque como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento e ser tirados dessa terra. E veremos mais adiante, primeiro Deus, onde isso está escrito. Porque tem que estar escrito. E vamos ver outro lugar que nos fale sobre isto. Na página 117, diz: agora pensem bem, João escreveu isso que temos, mas quando começou a escrever os outros sete trovões, disseram: não escrevas. Agora João tinha a comissão de escrever tudo o que visse, mas quando trovejaram esses sete trovões de Apocalipse 10, então foi dito: não escrevas nada disto. Estes são mistérios que ainda não conhecemos, mas a minha opinião é que serão revelados já muito em breve, e isso dará fé e graça à noiva para ser raptada. Qualquer pessoa pode dizer: eu vou ser transformado e raptado. Eu estou preparado. Mas não pode estar preparado sem primeiro escutar os sete trovões e obter o conhecimento
do que os 7 trovões revelam, que é a segunda vinda de Cristo, que é o 7º selo, o mistério do anjo que era diferente dos demais. Sem ter esse conhecimento, não tem nenhuma fé para o rapto. Estão presumindo de que têm a fé, que estão preparados, mas para os que estão preparados é para ficar e passar pela grande tribulação, porque a fé para o rapto a produz os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10. E o que é que revela os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10? A segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação, com seu nome novo. Ou seja que é preciso enfrentar a realidade. Não podemos estar vivendo de ilusões, mas de realidades. É preciso viver conscientes do que é a verdade para o tempo que nos correspondeu viver. Não podemos estar fundamentados em emoções, mas na revelação de Deus para o nosso tempo. E essa vem como um fio, uma linha desde o Gênesis até o Apocalipse. Como um fio, uma linha desde o Gênesis até o Apocalipse, ou seja, que tem que concordar. Não pode ser uma coisa diferente ao que está prometido. Assim que nós temos que ver estas coisas e nos enfrentar a essa realidade. Vejam vocês na página 128 também, do livro dos selos, nos diz, o nosso irmão Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, diz: agora, os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação. Página 131 dos selos diz: e agora, Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi Redentor quando esteve sobre a terra, mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu, então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído, e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Notem no mistério, ele vem cavalgando. Está falando do que? De Apocalipse 19. Ele vem cavalgando. Tem que ter algo para mudar essa igreja. E o que é que vem para mudar essa igreja? Vem o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Que é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo neste último dia. Vocês sabem disto. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome, a não ser ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e seu nome é chamado o Verbo de Deus. Vejam, e os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos brancos, o seguiam em cavalos, e os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos, vestidos de linho fino, branco e limpo. E da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículo 11, ou versículo 13 ao 16. Aí vem o Messias. Aí é onde está. Essa é a vinda do Messias, do ungido. Essa é a vinda do Espírito Santo de Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia. Vejam vocês, no livro dos selos, na página 277, orando, nosso irmão Branham disse numa parte da oração: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo. O cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Quem é o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco de Apocalipse 19? O Espírito Santo. Enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entra em confronto com o Anticristo e ele chame os seus. Quem é quem faz o chamado? É o Espírito Santo, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Esse é Jesus Cristo em Espírito Santo vindo no último dia à sua igreja e no meio da sua igreja. Mas como estará vindo e como estará sendo manifestado no meio da sua igreja
e nos dando a revelação para ser transformados e raptados? Diz a página 256 do livro dos selos. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. O que é que a igreja de Jesus Cristo estará vendo no último dia, como cumprimento da vinda de Apocalipse 19, como cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19? Pois estará vendo o verbo, a palavra, encarnada em um homem, em um profeta do último dia, que tem que ser por obrigação o profeta da dispensação do reino, que é a dispensação que segue a sexta dispensação da graça. E tem que ser o profeta mensageiro da era da pedra angular, que é a era que segue a sétima era da igreja gentia. E tem que ser o profeta que vem com a mensagem do evangelho do reino, que é a mensagem que segue ao evangelho da graça. E nessa mensagem do evangelho do reino, com essa mensagem, é que o mistério do sétimo selo é revelado à igreja de Jesus Cristo. Com essa mensagem do evangelho do reino é que Cristo nos fala, com essa grande voz de trombeta, e nos revela estes mistérios. Com essa voz de grande voz de trombeta é que Cristo chama e junta todos os seus escolhidos. Com essa mensagem do evangelho do reino é que Cristo clama, como quando um leão ruge e 7 trovões emitem suas vozes. E nos revela o mistério da sua vinda neste último dia. Assim como o mistério da vinda de Cristo em Espírito Santo em cada era foi a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo no anjo mensageiro de cada era, na porção correspondente a cada era. E agora o mistério da vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo na era da pedra angular é o mistério da sua vinda em seu anjo mensageiro. É a vinda de Jesus Cristo, o anjo forte, o anjo que era muito diferente dos demais que tinham o sétimo selo. Lá, nessa constelação de anjos, o qual no último dia diz a promessa divina que será a vinda da palavra do verbo encarnado em um homem. Esse é o mistério da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Esse é o mistério do anjo que era muito diferente dos demais que tinham o sétimo selo. Esse é o mistério do sétimo selo. Esse é o mistério esse é o mistério que os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, revelam. Esse é o mistério que nos dá a fé, a revelação para ser transformados e raptados neste último dia. Assim como o mistério da primeira vinda de Cristo, revelado na mensagem do Evangelho da Graça, nos deu a fé para crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no seu sangue e receber seu Espírito Santo, e receber assim um corpo teofânico da sexta dimensão. E agora a fé, a revelação da segunda vinda de Cristo nos dá essa revelação dessa fé para receber o corpo eterno que nós receberemos neste último dia. Assim como a revelação da primeira vinda de Cristo nos deu a fé para receber o corpo da sexta dimensão. Agora, a revelação da segunda vinda de Cristo nos dá a fé para receber o corpo eterno que Cristo prometeu para cada um de nós, para depois todos estar à imagem e semelhança de Cristo e estar perfeitos, à estatura de um varão perfeito, com as duas consciências como? Juntas, e ser todos como nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ser todos profetas. Como disse Moisés e disse Samuel, oxalá e todos sejam profetas. Oxalá e todos em Israel sejam profetas. Foi falada essa palavra lá, e a bênção cai no Israel celestial.
E Deus disse a Moisés, te colocarei sobre um povo maior. Assim que, deixe-me acabar com isso e te colocarei sobre um povo maior. Agora vejam vocês onde aparece Moisés pela segunda vez, em um povo maior que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E desde aí se revelará Cristo por meio do ministério de Moisés ao povo hebreu. Vem? A bênção caiu sobre Efraim quando Jacó abençoou com a bênção da primogenitura. E quem era maior se tornou, em bênção, se tornou menor. Porque não é tanto o tamanho da pessoa, mas a bênção que a pessoa tiver. Quem é essa pessoa no programa divino? Pode ser uma pessoa pequenina, mas com uma bênção grande. E isso é o que vale diante de Deus. Não disse Deus a Samuel, quando viu ao filho mais velho de Jessé, e quando Samuel viu, disse, olha, esse se parece a Saul. É grande como Saul. Tem a pinta, assim como Saul, mas esse tipo de pinta não era a que Deus olhava. Esse tipo de pinta foi a que o povo hebreu olhava, porque queria um rei, como os reis das demais nações, com essa pinta. E quando Samuel viu essa mesma pinta no filho mais velho de Jessé, disse, estou diante da presença do ungido do Senhor. E Deus disse, não olhes a aparência do seu rosto, do seu físico, não olhes sua aparência, porque eu rejeito, porque eu não olho, ou Deus não olha o que o homem vê, o que o homem olha, ou seja, o exterior, mas que olha onde? Olha o coração. E vejam vocês, quando estavam lá, reunidos para a guerra, lá com os filisteus, não estavam ali os irmãos de Davi? E não estava ali Esaú também? Mas vejam, Deus olhava o coração deles, e como que viu um coração de galinha, não é? Ninguém se atrevia a sair. Mas quando chegou Davi, vejam vocês, tinha um coração grande. Um coração cheio de fé na palavra de Deus. Deus o tinha ungido para ser rei. Portanto, nem Golias podia matá-lo. Assim que Davi olhava o que Deus olhava. Davi era um homem conforme o coração de quem? Não do povo, mas de Deus. E quando viu Golias, disse, esse é um como o urso, os ursos que eu matava, e como os leões que eu matava. Este é outra besta. Este é outro animal. Assim o comparou. E Golias também percebeu, porque disse, crês tu que eu sou um cachorro? Você pensa que eu sou um cachorro? Ou seja, Golias se colocou mais abaixo ainda. Porque Davi o tinha comparado com o urso e com o leão. E assim como Deus o tinha livrado do urso e do leão, o livraria de Golias, deste outro animal. Que seguramente, pois, tinha bastante da semente da serpente e... Vejam vocês, Golias se colocou menor do que Davi o tinha colocado. Vens tu a mim com pedras e paus, como se eu fosse um cachorro? Vem. Se colocou como um cachorro. Se podia vencer um leão e um urso, quanto mais um cachorro. E como fazem as criancinhas que entram a pedradas, os cachorros e a pau, aí estava Davi com sua funda para atirar a primeira pedra em Golias. E boa pontaria que teve. E com a potência que Deus colocou nessa pedra, essa velocidade que colocou aí, deu no alvo e derrubou Golias. E vejam, Davi tinha dito, eu vou te matar e vou cortar tua cabeça. E vinha com paus e pedras. Mas Davi já tinha visto a espada de Golias. Assim que, vejam vocês, depois Davi usaria suas próprias armas
para acabar de arrematar a Golias. Agora vejam como Deus olha o que está dentro da alma, lá do coração. E vejam vocês, era um coração de um valente. E depois, quando vence e traz a Saul, traz para Saul a cabeça de Golias, as pessoas e as mulheres do povo cantavam: Saul matou os milhares. E seguramente Saul ficava contente. Isso é assim. E depois, quando a outra estrofe dizia, ou a outra oração dizia, e Davi os 10 milhares, aí já ficou com ciúmes. Ficava enciumado e diz: a única coisa que falta é que dê meu trono. Aí a única coisa que falta é que dê meu reino. E se sente no meu trono, porque agora estão colocando quantas vezes? 9 vezes ou 10 vezes mais do que Saul. Mais que a Saul. Bom, Saul somente profetizou. Oxalá todo Israel fosse profeta, mas vejam vocês, Saul não era profeta. Somente profetizou com os filhos dos profetas que estavam reunidos. E, no entanto, Davi, sim, era profeta. Porque para um reino onde Deus estiver reinando por meio desse rei, tem que ser um profeta. E vejam vocês que para o glorioso reino milenial Cristo estará reinando, e nós com ele, porque seremos a imagem e semelhança de Cristo. Aí todos serão profetas, todos terão as duas consciências juntas, e as coisas caminharão bem. Assim seremos todos como ele. E assim o mistério das duas consciências juntas para todos os filhos de Deus será uma realidade. Porque todos teremos as duas consciências juntas no novo corpo. Todos os filhos e filhas de Deus terão as duas consciências juntas no novo corpo. E todos seremos a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Mas, até que chegue esse tempo, Cristo no Antigo Testamento e no Novo Testamento enviou de era em era e de dispensação em dispensação um mensageiro com as duas consciências juntas. E do que não se vê, trouxe a mensagem e se materializou a era correspondente a esse tempo. E se foi um mensageiro dispensacional, pois se materializou uma nova dispensação. As pessoas poderiam perguntar: e como consegue fazer tal profeta, tal e tal coisa? Do que não se vê, daí ele toma e depois se materializa isso que não se vê nas coisas que se veem. E então todos poderão ver materializado, e por meio dessa materialização poderão ver a obra feita por Deus. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho do mistério das duas consciências juntas. Que Deus os abençoe e guarde a todos, e deixo novamente com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar. Será até a noite, primeiro Deus, em que estarei novamente com todos vocês para a atividade da noite. Que Deus abençoe e guarde a todos.